Oi, gente, estamos ao vivo. Tivemos aqui alguns atrasos técnicos, deu alguns bugs, mas a Joana chegou para poder fazer a nossa oficina hoje. Oficina aqui da Senhora Joneca. Quem for chegando vai me dizendo aí se tá dando para ouvir e para ver. Vai convidando os amigos, enviando. Que hoje a gente tem uma atividade muito especial para fazer com vocês. Eu não vou conseguir ver os comentários por conta do ângulo do celular, mas quem quiser depois coloca as perguntas dessa. Aí na barra do vídeo tem uma bolinha com interrogação, vocês podem colocar ali, que daí eu vou vendo depois, no final, e respondendo, tá bom? Então, hoje a Senhora Juneca tá comemorando com vocês o Dia Mundial do Brincar, que é no dia 28 de maio. E esse mês, né, de maio, a gente teve muitas datas importantes. Entre elas, o Dia do Solo, o Dia Mundial da Biodiversidade, o Dia da Mata Atlântica, que foi ontem, o Dia das Abelhas. Teve mais outras datas interessantes, o Dia do Pau-Brasil, enfim. Teve várias datas legais, né, o Dia das Mães também. E o Dia Mundial do Brincar. Teve o Dia da Costureira, enfim. E o aniversário da Senhora Juneca, que foi no dia 26, né? A Senhora Juneca completou 12 anos de existência, é bastante tempo e a gente está muito feliz aqui em comemorar. E para essa atividade, essa comemoração, essa celebração, eu trouxe alguns assuntos importantes para a gente conversar e também praticar. Um desses temas, né, que é o brincar, o outro tema é o meio ambiente, né, que é urgente, né, essa temática aí sendo cada vez mais difundida e as pessoas têm acordado mais sobre esses temas, e a relação criança com natureza. Então, esse ano, a Semana Mundial do Brincar, do Instituto Aliança pela Infância, né, o tema foi Brincar é Natural. Então, a gente está dentro dessa oficina hoje, fazendo parte desse movimento da Aliança pela Infância. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os insetos polinizadores, outros insetos amigos, né? Que a gente pode ter em casa, nas nossas plantinhas. A Joana, que é essa menina aqui linda, ela ama a natureza, ama os amiguinhos do jardim. E ela veio ensinar pra gente hoje um hotel de insetos, que a gente vai fazer de uma forma bem simples, com materiais recicláveis, né, na verdade, e com materiais naturais. Então tem várias formas pra gente poder fazer casinhas para as abelhinhas, para as joaninhas e para as nossas lagartinhas e borboletinhas. Então a Joana vai ficar aqui de ladinho pra gente começar a nossa atividade, tá bom? Espero que vocês aproveitem muito, pode chamar as crianças. Eu vou falar um pouquinho também o porquê do hotel de insetos. Vocês já viram, ou já fizeram, ou já tem algum hotel de insetos? Então a gente vai precisar, nessa proposta aqui, de uma caixa Tetra Pak. Eu já deixei as minhas com algumas etapas adiantadas para facilitar. Uma caixa Tetra Pak lavada e higienizada. Vocês vão recortar, escolher um dos lados dela e recortar. Eu prefiro deixar essa beiradinha aqui, vocês já vão entender por quê. Mas vocês podem abrir ela inteira. O importante é que ela tenha essas faces aqui, né? Essas duas e só uma face aberta. A gente também vai usar cola. Eu vou usar tanto a cola de silicone líquida, quanto essa daqui, que é tipo uma
cola instantânea de alta viscosidade para poder facilitar o trabalho. Mas se estiver trabalhando com crianças também dá pra gente usar cola branca, só que demora mais de secar. Cola branca PVA no caso, né? Se for usar cola branca. A gente vai usar rolinhos de papelão de vários tamanhos e materiais naturais, como folhas, galhos, sementes, pedrinhas, o que vocês tiverem aí. Então, eu botei hoje a lista, né, nos stories, para quem quiser fazer acompanhando comigo. Mas eu vou tentar depois deixar salva a live para poder vocês assistirem de novo e fazer. Então, a gente vai fazer um hotel de insetos. Esse daqui não tá terminado, mas é uma proposta assim. A gente precisa criar ambientes para os insetos, principalmente quem tem plantas em casa, quem tem suas hortas, seus caqueirinhos, seus vasos, seus jardins, vê com frequência, né, muitas vezes borboletas, joaninhas, abelhinhas, vespas e também os pulgões, as cochonilhas, que são animaizinhos considerados pragas, né, no jardim. E aí, esses hotéisinhos de inseto ajudam a atrair os animais que são amigos da gente, no caso das plantas, que vão combater essas pragas. Então, aqui a gente precisa criar ambientes onde eles possam se esconder, se intocar. E por que, Estela, fazer um hotel de insetos? Porque, infelizmente, como vocês sabem, a natureza, né, tá sofrendo aí muitas consequências das atitudes dos seres humanos que não foram pensadas de forma adequada, como a devastação, né, devastação das florestas, contaminação, poluição, né, contaminação com agrotóxicos. Então, esses animais, principalmente no caso dos polinizadores, que a gente vai focar bastante, eles são muito sensíveis e ficam sem ambientes, né, para morar. Então, não tem mais, hoje nas cidades, centros urbanos, é difícil você encontrar grandes áreas verdes. Então, eu acho que é mais do que urgente, todo mundo tem em sua casa um hotelzinho de insetos, porque pode ser uma versão mais bonita, mais desenvolvida, pode ser até uma versão mais simplificada ainda do que esse, mas para a gente poder fornecer ambientes para esses animais. Então, aqui a gente vai fazer, a primeira coisa é pintar a caixinha de vocês, para ficar mais fácil. Eu usei aqui a base de fundo branca, deixei secar e comecei a fazer a colorir. Então, depois eu vou terminar essa no final para poder manipular, tá? A tampinha, gente, é importante que vocês deixem e que peçam um adulto, se você for uma criança, para fazer um furinho com uma faca, para fazer um furinho aqui, porque a gente vai usar essa tampinha e rosquear aqui depois para poder pendurar o nosso hotelzinho de insetos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem uma cordinha pra gente deixar pendurado próximo das nossas plantas depois. Então, a primeira coisa é pegar os rolinhos de papel que vocês têm. Pode ser embalagens de caixa de pasta de dente ou outros tipos de caixas que vocês podem usar pequenininhas para colocar aqui, porque a gente vai montar pequenos cenários aqui dentro e colocar gravetos. Oi, sabia? Colocar gravetos, colocar pedrinhas. Ó, eu trouxe aqui algumas pedrinhas. Eu trouxe também isso aqui que é uma bucha vegetal. Algumas pessoas talvez não conheçam, mas isso aqui é uma planta, é uma fibra natural. Que é a bucha vegetal também, pra gente usar, que vários bichinhos vão poder utilizar. Folhas secas, tanto essas assim que são mais quebradiças, quanto essas assim mais durinhas. Galhos de diversos tamanhos, palhinha, o que vocês tiverem. Então, para começar, vocês vão lavar e higienizar a caixinha, recortar isso daqui, com a tesoura mesmo, é fácil de recortar, e colorir e pintar a caixinha do jeito que vocês quiserem. Depois, nós vamos recortar os rolinhos de tamanhos, que seja pelo menos no tamanho da caixinha. Eu pego assim essa medida, ó, e recorto os rolinhos.
Esses aqui eu vou fazer uns amassadinhos assim e outros mais redondinhos. Por quê? Para ter diferentes formatos. Quanto maior variedade dos tamanhos dos espaços, melhor pra gente, porque a gente vai atrair mais tipos de insetos diferentes. Então, vai aumentar a nossa biodiversidade. Ah, Estelle, quais os insetos que podem ser atraídos aqui? Então, quanto mais bolinhas assim, mais arquinhos assim a gente fizer, mais abelhas a gente vai atrair. E também, se for muita serrapilheira, que é esse tipo de vegetação seca, já galinhos e tudo mais, a gente vai atrair também joaninhas. Se tiver essas folhas, se for folhas frescas, a gente também vai atrair as borboletas, né, as lagartinhas. Então, você pode, inclusive, o que eu faço, né? Às vezes aparece na minha casa, nas minhas plantas, as lagartas eu retiro e coloco nesses hotéisinhos de insetos para elas não comerem as minhas plantas. Então, eu recolho algumas plantas e algumas folhas verdes e coloco aí. Então, a gente vai montar, como cada um pode montar do jeito que quiser, colando estes objetos que a gente pegou, né, pra montar, fazer a base. Pra mim tá difícil aqui enxergar o que vocês estão vendo, mas espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Essa daqui. Ó, gente, uma dica, essas colas de silicone que tá no final, que já tá acabando, elas são excelentes para fazer isso porque elas estão mais grossas e secam também mais rápido, não tá tão líquida quanto a cola de silicone nova. Então, elas são ótimas pra gente usar assim na base, pra colar, tá? Aí vocês vão passar aí, calma. Aqui eu vou fazer um pouquinho rápido por conta do tempo da live. Mas a gente vai fazer isso e colar aqui na nossa caixinha de leite. Vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, não esquece de colocar aí nessa abinha que tem embaixo, aí no baixo do vídeo, tem um cantinho com uma parte de perguntas, para poder vocês colocarem as dúvidas, as perguntas de vocês. Então, uma informação interessante, muita gente acha que as abelhas, elas só têm hábitos de colmeia, né? De viver em grupo. Mas, só que existem mais de 85%, entre 85% e 95%, pelas pesquisas que eu vi, que eu estudei, elas têm hábito solitário. São espécies que elas não fazem seus ninhos em colmeias. Elas procuram tocos de madeira, árvores, esses galinhos que tem esses buraquinhos assim, aqui ó, esses buraquinhos assim ó, para poder fazer seus ninhos. Então elas entram aqui, fazem seu ninho, colocam os ovos e elas tapam. Então muitas vezes vocês podem ter em casa e não saber. Então tem muitas abelhas, como a jutaí, por exemplo, que é a abelha nativa, elas não têm ferrão. Então, ela não oferece nenhum tipo de risco pra gente e, pelo contrário, elas ajudam na polinização, né? Inclusive dos nossos alimentos. Muitos dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia só existem por causa das abelhas, né? Então, se esses animais desaparecerem, a gente também vai sofrer as consequências de tudo. Então, a gente precisa pensar que a natureza, nós somos parte dela, né? Não é uma coisa separada. A natureza está dentro de nós. E as crianças, elas precisam, principalmente, né, nas cidades, hoje a gente vê esse afastamento. Os parques hoje estão sendo mais construídos aqui, rolinho, com objetos de plástico, né? Os brinquedos hoje são, a maioria também de plástico. Então, a gente precisa fornecer para as crianças momentos de conexão com a natureza
e momentos fora de ambientes fechados. Então, se você puder ir passear com uma criança ao ar livre, algumas vezes por dia, mais de uma vez por dia, né? Vai passear com ela, vai observar, por exemplo, as plantas do jardim do condomínio, do jardim do prédio, do bairro, do parque do bairro, daquele jardinzinho que tiver em algum lugar. E fica observando as formas de plantas diferentes, os animais que vocês vão encontrar, por exemplo, caracóis, quais os tipos desses caracóis, como é o formato deles, o que eles estão fazendo, as abelhinhas, né? Criando essa relação, criando essa conexão. Aqui, gente, acabei fazendo sem explicar. Eu peguei o rolo de papelão, cortei no meio, né? E aqui eu vou enrolar para fazer esses tubinhos, porque eu vou aplicar esses tubinhos, colar ele aqui nesses cantinhos. Se vocês quiserem fazer também usando barro como base embaixo, pode usar também. Só que eu não quis usar, por quê? Porque vai deixar a minha casinha mais pesada se eu usar o barro aqui. Então, eu quero ela bem levinha, como é uma caixa de papelão, né? De Tetra Pak. Eu não quero que ela fique muito pesada. Mas se vocês tiverem caixinhas de madeira, caixinhas mais resistentes, então vocês podem utilizar também. Então aqui a gente faz vários rolinhos. Esse rolinho aqui eu fiz assim, ó. Virei para um lado e virei para o outro. Papelão. E colei no meio, que aí forma esses arquinhos assim, com os dois buraquinhos. Então, a gente vai colocar. Eu vou tentar desmontar aquela dali para mostrar para andar mais rápido. Aqui. Uma outra coisa que também vocês podem fazer é pegar um barbantezinho, uma coisa, e amarrar. Eu tenho aqui várias sobrinhas dos meus crochês, daí eu vou usar elas pra gente amarrar aqui. Então, vamos amarrar nossos rolinhos. Vocês já viram aquelas abelhinhas pequenininhas? Aqui na nossa região tem uma abelhinha também, que o pessoal chama de abelha cachorro. Ela adora se enganchar nos cabelos da gente quando passa. Mas elas também não machucam. As joaninhas, gente, elas são besourinhos. São lindos, né? Mas as joaninhas, elas são besourinhos, elas não comem as folhas. Elas comem os pulgões que estão se alimentando da seiva das plantas. Então, elas ajudam as plantinhas a crescer, a se desenvolver. Elas são ávidas predadoras de pulgões e de cochonilhas. Então, é muito bom que a gente tenha hotéis para as nossas joaninhas, para que elas estejam cada vez mais perto e ajudem as plantinhas. Outra coisa, assim, as aranhas de jardim, né? Que é muito comum. Estela, mas as aranhas? As aranhas de jardim também são importantes a gente ter ambientes para elas. Mesmo que elas não fiquem nas nossas plantas, para que elas fiquem por perto. Porque elas também comem esses animaizinhos que estão... Isso aqui eu vou amarrar também para andar mais rápido. Então, para quem não sabe, né, eu sou artesã, também sou bióloga, também sou especialista em brinquedos artesanais, educativos, sensoriais e também em desenvolvimento infantil, tenho cada vez mais me especializado nisso. E estudo muito sobre essa relação da criança com a natureza. Então, a natureza
nós somos natureza, né? A gente não tem que separar isso. Então, quanto mais a gente puder oferecer para as crianças, no dia a dia delas, momentos de conexão, seja através do brincar, da confecção, da construção do seu próprio brinquedo, seja durante o brincar de bonecas, né? Agora, como vocês têm acompanhado aí, vocês viram que eu fiz a Joana, que é essa bonequinha aí que eu apresentei para vocês. Ela é parte da coleção Meu Jardim. A gente já, em outro momento, eu falo mais com vocês sobre isso. Ó, gente, já tá ficando assim. Então, eu vou botar só mais um aqui pra... Deixa eu ver como aqui. Aqui. E já vou começar a botar os galhos e as folhas. Então, vocês colocam bastante cola para poder não cair. O ideal é esperar secar de um passo para o outro, tá? Mas aqui, para poder ficar mais rápido a gente acompanhar, eu fiz esses... Aqui já fui colando com vocês, tá? Dá pra ver? Então, agora a gente vai preencher os cenários. Então, os galhos. Eu vou pegar vários galinhos de diferentes formatos e tamanhos. Aqui, esses eu vou começar com os pequenininhos. Ó. E a gente vai montar um feixe de galhos aqui, vamos amarrar eles e colocar ali dentro dos rolinhos. Olha que fofura. Aqui, vamos botar aqui dentro de algum desses rolinhos. Deixa eu ver um pedacinho maior. O ideal também é vocês forrarem a mesa, como eu fiz aqui. Eu uso esse jogo americano aqui só pra fazer os artesanatos, pintura, coisa que vai sujar a mesa. Então, eu protejo a mesa pra poder não estragar e ficar mais fácil depois de limpar e de organizar a bagunça. Então, tá, fizemos o nosso feixe de galhos, que bonitinho. E daí a gente pode pôr dentro desses cantinhos que a gente fez. Esse daqui eu quero pôr palha. Aqui eu trouxe palhinha. Essa daqui é comprada em armarinho, que eu uso no artesanato. Mas vocês podem usar palha de resto de folhas, de plantas, de resto de apara de grama, o que tiver aí na casa de vocês. Faz esses bolinhos e vamos colocar aqui, formando um ninhozinho ali para algum insetozinho ocupar futuramente. Aqui embaixo eu vou pôr mais um desse, aqui que for maior. Vou cortar outro. Esse é muito grande. Este aqui. Aqui eu meço na própria caixa e recorto. Então, a gente vai cuidando, né? E nesse momento que a gente estiver fazendo com as crianças, é importante a gente perguntar para elas o que elas sentem
pelas abelhas, pelas borboletas, pelas joaninhas, pelos grilos, aranhas, né? Tem gente que não aguenta ver uma aranha, uma formiga que já vai pisando em cima. Então, é um momento assim que a gente precisa mudar o nosso comportamento quanto adulto, né? Para que a criança também consiga perceber essa relação de afeto, não de medo ou de pavor ou de pânico, ou seja lá o que. Então a gente precisa, né? E se moldando nessas atitudes, né? De respeito, em relação ao respeito com a mãe natureza. Ó, aqui é uma folha seca, natural, tá vendo? Essas assim mais durinhas, eu vou pôr aqui, formando esses conezinhos aqui, para esses abrigos, para ela se esconder. Vocês podem, tô fazendo uma zona, podem escolher diferentes tipos de folhas, podem usar folhas mais coloridas, folhas mais... Essa eu vou pôr por último, que era menor. Diz aí, gente. Se vocês já fizeram ou já imaginaram que um dia iam fazer um hotel de insetos. Então, a gente precisa deixar uns mais abertos, outros mais fechadinhos, né? Olha como já tá ficando. E a ideia é ir preenchendo tudo isso, tá? Eu vou colocar as pedrinhas, não sei se já ponho agora, porque eu quero pôr as pedrinhas aqui embaixo. Aqui tem umas pedrinhas, ó. Essas aqui é tipo brita. Você pode usar qualquer pedrinha. Essas eu quero formar essa base aqui pra baixo. Eu vou jogar mais folhas pra formar uma serrapilheira e galhos. E deixar mais abertinho para elas poderem caminhar por aí por baixo. Aqui. Vou formar uma caminha de pedrinhas aqui embaixo. E agora eu pego mais galhos. Ó. Vou pegar esses galhos maiores. Vou colocar soltos mesmo aqui dentro. Aqui embaixo. Porque essa parte aqui de baixo, gente, vai ficar como se fosse uma caverninha, essa parte aqui embaixo. Então, eu vou botar galhos maiores para poder ele formar esses espaçamentos, não ficar tudo embaixo. Quando a serrapilheira, quando eu colocar as folhas secas. Então, eles vão fazer um espaçamento aqui, tá? Então, aqui é folha de aroeira, ou de amoreira. Ela se esbagaça com facilidade. Eu adoro esse barulhinho. Então, a gente vai colocar aqui. Podem ir colocando e arrumando. Depois que tiver seco, a cola fica até melhor de trabalhar, né? Por enquanto a minha cola ainda não tá seca. Mas olha como já vai formando um cantinho. Aqui eu quero pôr mais, vou botar folhinhas verdes aqui embaixo. Esse daqui foi que algum vizinho jogou lá fora, lá na rua, e eu peguei. Elas já estão bem murchinhas. Agora esses aqui, eu vou pôr mais uma ali no fundo, achando que precisa. Bom,
Então, gente, é isso. A gente vai montando, colocando galinhos. Ah, sim, também, ó. Se vocês quiserem pôr casca de ovo, você lava o ovo, fura por baixo, quando for usar, lava, deixa secar bem. E daí pode pôr também ele como abrigo, tá? Esse daqui eu não vou colocar, porque eu acabei esquecendo dele e não deixei espaço suficiente. Mas eu vou tirar um pedaço da minha bucha vegetal e vou colocar aqui para formar essas toquinhas mais escuras, porque tem espécies que gostam de lugares mais escurinhos, mais escondidos. A Glossophaginha é uma abelha que gosta muito de polinizar como é que chama? Orquídeas. E ela gosta de toquinhas muito escuras que tem um buraquinho pequeno e por dentro um vão grande. Então, aqui eu vou pôr mais folha embaixo ainda. Vou pôr a minha buchinha vegetal aqui para formar essa base. E o resto aqui, gente, eu vou preenchendo com gravetinhos. Tá? Vocês vão colocando gravetos de vários tamanhos. Se vocês tiverem bambu, é perfeito, de várias grossuras de bambu. Esse daqui é de outra coisa, ele é um suporte que eu coloco um bordado meu. Eu tirei só para poder mostrar para vocês, porque eles são ótimos, esses buraquinhos assim. As abelhinhas entram por aqui, vê espinhas, fazem seus ninhos lá dentro, né? E elas fecham o fundo. Então, se o fundo do bambu já for fechadinho, não tem problema, que ela só vai usar um dos lados. É até melhor. E aqui eu acho que eu vou terminar depois, que a gente vai passar para a parte da pintura. Dos acabamentinhos, né? Não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dica aí, se você já fez alguma vez. Se vocês tiverem sementes, eu peguei sementes e esqueci de trazer, mas assim, vocês usem sementes, principalmente aquelas que tiverem muitas ranhuras. Quanto mais ranhuras a semente tiver, mais chances de fazer nicho para os insetos. Olha aqui. O bicho-pau também é bem legal. Vocês já viram o bicho-pau? Ele também pode ser um inquilino desses hotéisinhos que a gente tá fazendo aqui. Aqui eu quero botar uns mais grossos. A abelha mangangaba mesmo, ela faz seus ninhos escavando, ela escava a madeira, o buraco faz um buraquinho no tronco das árvores. Então, esses galhos, principalmente galhos grossos, nesse aqui não vai dar pra mangangaba, é muito pequenininho, mas para outras espécies de abelhas dá. Então, aqueles maribundos solitários, as abelhinhas que não tem ferrão. Poxa, as folhas verdes já secou tudo. Eu vou deixar esse aqui um pouquinho abertinho, porque pode ser para uma aranhazinha fazer a teia, tá? Então, eu vou deixar ele um pouquinho abertinho, só vou preencher mais aqui em volta. Olha como já tá ficando. Então, quanto mais elementos coloridos vocês colocarem, ele vai ficar mais colorido. Mas, se for mais, assim, verdinho, marronzinho, também são perfeitos, porque os bichinhos gostam desses ambientes assim para se camuflar, tá bom? Esse daqui é o nosso hotel de insetos, a base. Então, a partir dessa base, vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer, incrementarem do jeito que vocês quiserem, usar criatividade. Então, chama as crianças, vai fazer uma coleta no parque, no jardim, na floresta, faz uma trilha com elas.
E aproveita para coletar esses elementos naturais para poder fazer esses tipos de toquinhas para os insetos. E agora a gente vai aqui, ó. Eu fiz o furo, como eu falei, fiz o furo. Ontem eu tinha feito esse daqui, ó. E quando eu fui abrir, tinha uma aranha já morando aqui dentro. Aqui eu fiz esse furo na tampa. A gente vai colocar o barbante. Então, você vai medir a altura de onde você quer colocar o seu hotelzinho de insetos. Cortar um pedaço do barbante ou qualquer outro cordão que você tenha em casa, tá? Eu vou usar aqui um barbante duplo. Esse aqui é um barbante de algodão. E aí, a gente vai colocar aqui dentro. Como eu vou usar duplo, eu vou colocar primeiro uma ponta, depois a outra. Pra colocar, eu faço assim, eu sobreponho, eu já fiz o furo, né? Depois eu vou sobrepor a linha por cima do furo e com a própria pontinha da tesoura eu vou empurrar. Aí eu venho aqui pelo outro lado e puxo, bem fácil. Aqui é a mesma coisa, aí a gente vai, empurra a pontinha e puxa. Aí eu puxo um tanto, porque eu ainda vou passar o outro lado, né? O meu eu tô usando duplo. Então, por isso. Mas se você estiver usando um barbantezinho que vai precisar usar só um lado, não precisa dois, você não precisa passar tantas vezes assim. Então, a gente vai agora dar um nó bem generoso para ele sustentar a nossa casinha. Então, pega aqui, dá um nozinho. Não precisa cortar essas pontinhas não, porque vai ficar por dentro e eles também podem usar como pontinha ali para se fixarem, para caminhar. Então, é isso. Pronto. Aí a gente coloca aqui dentro, enrosqueia e tá pronto. Aí agora é só colocar no lugar que vocês quiserem, próximo das plantas, abrigado, né? Da chuva, não pode ficar na chuva. E no nosso caso também, que é de papel, essa daqui, também não é bom colocar em lugar bate quentura, independente, seja de qualquer material. Por quê? Porque se ficar muito quente, os bichinhos não vão querer morar ali, né? Vão desidratar. Então, tem que colocar num local penduradinho. Se vocês fizerem, por exemplo, com madeira, aí você pode deixar no tempo. Não tem problema, deixar no local que molha. Mas se vocês fizerem com a caixa Tetra Pak, que é a nossa proposta, é usar o quê? Materiais recicláveis. Produtos não, materiais que iriam pro lixo, né? Como essa caixa Tetra Pak, os rolinhos de papel, que eles são materiais que seriam descartados. E nesse momento a gente também aproveita para falar e repensar a nossa relação, né, com o planeta em relação ao consumo, ao descarte das tantas embalagens que são geradas aí por dia, que a gente usa em casa todo dia. Então, eu quis trazer nessa proposta de materiais recicláveis. Aqui eu comecei a fazer as minhas joaninhas, eu pintei de branco todo, aqui, passei uma demão de branca, pra pegar meu tom de verde. Eu só passei uma demão de verde depois, mas se você quiser passar mais, pode passar, porque a cor fica melhor e a pintura também fica mais bonita. E fiz uns pinguinhos de vermelho usando o cabo do pincel e a tinta vermelha. Aqui, ó, vou fazer mais uma, só pra mostrar. Bota aqui, tá vendo? Aqui. A base também vou pintar, viu, gente? Só porque pra hoje tinha que ser mais rápido, então eu fui fazendo por etapa. Aqui fiz a base das minhas joaninhas. Limpa o pincel e vamos lá. Eu peguei uma caneta permanente, essas piloto permanente, com a ponta mais fina. Eu vou fazer aqui a cabecinha da joaninha e as patinhas e as pintinhas.
Pronto. Então, eu vou fazer aqui, bem pequenininho, a cabecinha, as antenas e as patinhas. Consegue ver? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vamos continuando. Aqui, novamente, faz uma bolinha, depois na ponta da bolinha que você fez vermelha, e 3 patinhas de um lado, 3 patinhas do outro. Se quiser fazer as pintinhas pretas na base vermelha, também faz. Outra coisa que é legal vocês saberem é que a joaninha, ela também faz metamorfose. Igual, as abelhas também passam por uma etapa assim. As borboletas também, a mais conhecida é a fase das borboletas, né? Que todo mundo sabe que tem a lagartinha, os ovinhos, depois viram lagartinhas crescem, se transformam em pupa. E depois ganham suas asas e vão voar aí pelo mundo em forma de borboleta. Mas as joaninhas, elas também têm essas etapas na vida delas. Elas também têm a fase de pupa, elas também têm a fase de larvinha. As ninfas da joaninha são muito engraçadas. Depois vocês pesquisam aí no Google. Quem já viu em casa, no jardim, manda uma foto, marca aí assim a Juneca, eu vou adorar ver. Eu achei tão incrível, elas são besourinhos assim fantásticos. E existem joaninhas de uma variedade enorme de cores. Tem com pintinhas menores, com pintinhas maiores. Tem essas mais comuns que são as vermelhinhas. De pintinha pretas, mas tem elas amareladas. Quando ela tá jovem, elas são mais amareladas. Quando vocês veem as joaninhas amareladinhas, é porque elas saíram recém aí da pupa, da fase de pupa. Olha como já tá uma gracinha, tá vendo? E aqui eu vou terminar depois, mas eu quero fazer aqui uns raminhos, ó. Aí eu vou pegar a ponta mais grossa do meu pincel e deixa eu ver, vou fazer daqui pra cá. E vou fazer umas folhinhas. Vocês vão enfeitar aí a de vocês como vocês quiserem. Gente, vou dizer a verdade, é muito mais fácil enfeitar quando ela não tá pronto o ninhozinho aqui, o hotel. Se você puder enfeitar toda ela primeiro, pra depois, né, fazer o hotelzinho, é melhor, tá? Aqui eu quero escrever hotel de insetos. Pronto, hotel de insetos. Aqui em cima, você pode deixar desse jeito, como tá, com tampinha, mas eu vou fazer uma florzinha de fuxico, ou botar uma rendinha pra ficar mais fofo. E depois, quando ficar pronto, eu tiro foto e posto no Instagram pra vocês verem. E aqui, essa é a proposta da nossa oficina de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí com suas crianças, né? Brinquem aí com os seus bichinhos, né? E quando precisar também... Ai, vocês não estão vendo? Aqui, ó. Vou botar já um morador aqui na nossa casinha. E as nossas abelhinhas, depois de um tempo elas vão poder vir morar aqui no nosso hotel. E as borboletinhas também. Bom, gente, se ficou alguma dúvida, eu vou tentar virar o celular agora para poder ver se tem alguma dúvida. E é isso. Compartilhem aí com quem vocês acharem que vão gostar aí de conhecer e de saber dessas informações, né? Um abraço para todo mundo que chegou e para quem vai chegar depois. Tchau!
Ai, quanta gente, que legal, veio bastante gente. Pra mim ainda é uma novidade usar esse formato aqui de live. Beijo, beijo, galera. Tchau. Espero que vocês façam aí e quem fizer me marque, tá bom? Aqui no nosso hotel de insetos. Até mais. Olha, esse aqui que a gente fez hoje. Tá mais colorido. Tchau. Olha aqui.